Então, boa noite a todos e todas. Estamos com uns minutinhos de atraso, mas sem problemas. E vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje de Organização e Gestão, disciplina do terceiro semestre. E é uma disciplina bem importante, porque é uma disciplina que vai trabalhar com a organização e a gestão da escola. Então, nesse momento, primeiro momento, né, eu gostaria, assim, de tirar algumas dúvidas e orientar em relação à avaliação. Avaliação, as duas avaliações, nós temos ainda duas avaliações, uma delas é a avaliação final, e já vou colocar aqui para vocês, para a gente poder olhar e já tirar a dúvida. Vou compartilhar aqui, e aí nós podemos iniciar. Então, esta avaliação que vocês estão vendo ali, ela tem um quadrinho, né? A gente chama de atividade avaliativa. Ela vale 3 pontos. E é uma atividade, então, que nós vamos trabalhar com uma tirinha, né? E ela está contextualizada. E ela tem um tema, né? Que é o projeto político-pedagógico. Então, nessa atividade, vocês vão escrever com suas palavras a relação entre projeto político-pedagógico e participação, que é o tema dessa semana. Bem? Não sei se tem alguma dúvida de quem está aqui no Meet. Gostaria de perguntar. Professora, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai construir essa escrita em cima dessa imagem com Isso. as nossas próprias palavras, de acordo com o que a gente já vem estudando, ou de acordo com o que está escrito exatamente nessa imagem. É, porque essa imagem, ela fala sobre o projeto político-pedagógico, né? Ela é uma fala do Cascão, do Cebolinha e dos seus amigos ali sobre o projeto político-pedagógico, né? Tá? Então, na verdade, é um convite para fazer o projeto político da escola. Então, a partir disso, né, ele vai mostrando a importância, escreva com suas palavras a relação entre projeto político-pedagógico e participação. Então, qual é a relação que tem entre os sujeitos da escola, né, os integrantes da escola, participarem da construção do projeto político-pedagógico? Tá? Então, vocês podem escrever com as palavras de vocês, a partir daquilo que vocês já estudaram, já leram, né, da importância da participação como um mecanismo da escola, e assim por diante. Entendi. Uma outra coisa essa aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravado. Obrigada, professor. E depois ali tem os critérios, né? Até uma lauda, claro, uma lauda é uma folha, mas não precisa ser, pode ser menos, né? Parágrafos, alguns parágrafos. O conteúdo tem que estar relacionado ao PPP e à participação, né? Originalidade na escrita, que é uma escrita de cada um de vocês, e a coesão e coerência, né? Então, esses são os critérios para avaliação dessa atividade. Certo? E eu também quero explicar para vocês a última atividade, que ela é uma atividade dupla, né? Ela é uma atividade da semana, mas também é uma atividade para o polo. Vou mostrar aqui, vocês não têm acesso a ela ainda, mas eu já vou adiantar aqui, que eu acho que é bem importante para não ter dúvidas sobre ela. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, para a gente poder ver junto. Vamos lá. Opa, agora foi demais.
Vamos ver se a gente consegue enxergar ela aqui. Isso. Agora tá aqui. Essa atividade, então, é uma atividade avaliativa da última semana, né? Vale 3 também. Vale 2 a atividade escrita e mais 1 a apresentação no polo daí, que é a atividade que vocês têm que fazer no polo. Aqui, vocês têm terão lá na última semana, né, um material que, na verdade, é um pequeno livro de uma das autoras que a gente está trabalhando, e ela vai colocando que a implementação da gestão escolar envolve a gestão democrática, a gestão das pessoas, a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão da cultura escolar e a gestão do cotidiano. Tá? Por que isso, né? Porque a ideia sempre é o resultado na melhoria da aprendizagem e formação dos alunos. Então, a avaliação vai ser, você vai escolher uma das dimensões, né? Ou gestão da cultura, ou gestão do cotidiano, ou gestão administrativa, ou gestão pedagógica, uma delas que está ali, né, no enunciado, e vai responder a questão abaixo, tá? E daí, como atividade no polo, vocês farão a apresentação dessa dimensão aos colegas. E aí tem que anexar, né, a atividade no Moodle, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, por exemplo, eu escolhi gestão pedagógica. Então, após ler o texto, né, eu vou colocar a dimensão escolhida, gestão pedagógica. Quais são os objetivos dessa atividade? Destacar as ideias principais da dimensão que tu escolheu, compreender como essa dimensão ocorre na escola, identificar 3 competências do gestor para essa dimensão. Isso tudo daí vocês vão retirar da parte do texto que vocês vão ler. Aí depois fazer uma síntese da dimensão, né, que vocês escolheram, descrever 2 ações que podem contribuir para a gestão da escola nessa dimensão, citar 3 competências que você considera fundamental na ação do gestor e destaque um excerto, uma parte do texto, uma parte do texto que retrata a síntese da dimensão e comente. Então, por exemplo, na gestão pedagógica tem uma parte que eu achei assim que é síntese, né? 2 frases ou 3 frases. E aí eu vou comentar essa frase, né? Essa síntese com as minhas palavras, certo? Então, não é nada tão complexo, né? Vocês terão só que escolher, a partir do material que está lá no texto, uma delas, e depois, então, responder, né, as questões que foram colocadas aqui nessa ficha. Tá bem? Dúvidas em relação a esse? Aí, se vocês anexarem lá no ambiente virtual, lá no Moodle, vocês têm 2 pontos. Anexar e apresentar 3 pontos. Certo? Dúvidas, perguntas em relação a isso? Eu de novo, professora, eu tenho 2 perguntas. Pode perguntar. Tá, a gente escolhe uma daquelas dimensões ali, Isso. e aí nos objetivos, onde tu coloca aqueles 3 pontos, a gente tira e coloca os objetivos da dimensão escolhida. Não, amor, ali é só o objetivo para vocês saberem o que eu estou esperando de vocês. Ah, não compreendi ainda não, professora. O objetivo, qual é o objetivo? Destacar as ideias, compreender como essa dimensão ocorre. É o objetivo da atividade. Ah, tá, entendi. E vocês não precisam fazer nada. Ah, é nessa parte, então, a gente não precisa escrever. Do objetivo, não. Tem que só botar o título da dimensão, e aí ir aqui fazer uma síntese da dimensão que você escolheu, né? Qual é a dimensão,
que ela fala, depois escrever as ações que podem contribuir para a gestão da escola, e aí ir trabalhando cada uma dessas questões ali. Tá, compreendi. Outra questão é em relação à apresentação. A gente vai levar essa atividade escrita nesse modelo e apresentar lá no polo, é isso? Isso. E aí, então, o dia que a tutora marcar, o tutor ou a tutora marcar no polo, vocês vão apresentar essa dimensão, né, que vocês escolheram dentro dessa, dessa ficha, né? Que eu chamo de ficha. Ah, tá. Entendi, professora. Obrigado. Tá? Mais alguma dúvida, Karina? Sim, boa noite, prof. Boa noite, colegas. Então, Boa noite. para quem não mora na cidade do Polo, vai ser possível fazer um Meet também? Ou é necessário que essa pessoa que não mora no Polo, não mora na cidade do Polo, esteja lá presente no dia? Não, aí vocês vão negociar com a tutora, né? Eu não sei como é que vocês organizam isso, mas se o polo for muito distante, claro que poderá, né? Certo, obrigada. Tá bem? Mais alguma dúvida? Eu não estou enxergando o YouTube nesse momento. Se tem dúvidas por lá. Vou dar uma olhada. Só um momentinho que a gente já vai ver aqui. Muito bem, vamos ver se temos dúvidas aqui no YouTube. A princípio, não. Então, continuamos. Tudo certo, então, aqui, sem nenhuma dúvida mais? Por mim, tudo certo, professora. Então, vamos lá. Então, vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que eu resolvi trabalhar esse tema bem importante aqui, que é o projeto político-pedagógico. Opa, o que aconteceu aqui? Ele não está no PDF. Vamos ver agora. Não está ainda também. Bom, por que eu elegi esse tema, né? Projeto político-pedagógico? Porque ele tem sido uma questão muito importante e que vem sendo muito subestimado, né? Principalmente pelas mantenedoras, enfim, tem sido deixado muito de lado. E aí, eu acho que é um tema extremamente importante para que nós, professores, precisamos conhecer mais e, ao mesmo tempo, retomar ele enquanto o coração da escola, né? O coração do pedagógico. Porque o que é o pedagógico, né? São todas os processos que fazem parte do ensino, né? Aquilo que o professor faz,
e da aprendizagem, que é o foco no nosso aluno. Então, essa questão do projeto político-pedagógico, ela tem que estar sempre muito clara para todos nós, para os diretores em especial, para os gestores também, gestores, diretores, coordenadores, professores, para que a gente possa sempre batalhar por ele, né? Para que a gente possa sempre ter ele como centro do processo pedagógico da escola. É pedagógico, como o próprio nome diz, né? Então, esse, para mim, é um dos temas principais da escola como um todo. E o projeto político-pedagógico, ele não é necessariamente só de uma escola, né? Ele pode ser de uma instituição, de uma secretaria, de um órgão, de uma ONG, de um projeto. Então, todos nós, quanto sujeitos, precisamos de um projeto para nos guiar. Então, quando a gente entra numa escola, pelo menos, né, eu sempre digo isso, quando a gente entra numa escola, a primeira coisa que a gente precisa entender e saber é qual é o projeto que essa escola tem, né? Qual é o planejamento das suas ações, né? Qual é a ideia, né? O conceito de aluno, de professor, de escola, de educação, né? Que nós temos para que nós possamos, então, trabalhar articulados com esse projeto. E o que mais a gente tem visto hoje é uma desarticulação das ações das escolas, das secretarias em geral, com o projeto que até pouco tempo atrás ele era construído por todo mundo, né, nessa escola. Então, quando a gente fala em projeto, a gente está falando num planejamento geral de ações, né, que dependem de idealização, de entender o presente, né, onde essa escola está hoje e onde ela quer chegar. Mas aí, onde ela quer chegar, não é só melhorar o IDEB, né, melhorar os resultados. É melhorar o processo. Qual é o processo que nós vamos fazer para que a gente possa ter uma melhoria dos resultados, certo? Então, por exemplo, não é só treinar para a prova, né? Não é só focar na avaliação. Então, tem uma série de outras questões que vão nos ajudar a pensar, né, para que esse resultado possa ser, então, com qualidade, mas que não seja só baseado nessa meta de melhorar o IDEB, porque a educação é muito mais do que o IDEB, né? Então, a gente precisa entender, explicar no nosso projeto, que também não é só um documento, um papel, né? É tudo aquilo que a gente faz para que esse papel exista. Então, qual é a sociedade que é essa que a gente vive, né? Para que sociedade a gente pretende formar os nossos alunos? Quais são as necessidades de formação que a gente tem para uma vida social, né? Que vai se revelando a dimensão pedagógica de um projeto. Então, que tipo de formação nossos alunos precisam ter para que, né, esse projeto possa realmente ser um projeto colocado em ação, né? Que esteja em ação. Então, esse é um dos primeiros pontos, assim, que a gente precisa pensar. E aí entra uma outra questão super importante, né? Que é que um projeto político-pedagógico, ele pressupõe a autonomia dessa escola. Por quê? Porque a escola, ela é um lugar público, né? Ela é um espaço para todo mundo. Ela é o lugar de debate, ela é o lugar do diálogo, né? Ela é o lugar da reflexão coletiva, ela é o lugar da participação.
educação. Porque se não for assim, né, onde que os alunos vão participar? Em que espaços os nossos alunos vão participar? Se eles não fizerem este exercício dentro da escola. Então, essa ousadia que é o projeto político-pedagógico, podemos dizer assim, ele é tanto um desafio para os pais, para os estudantes, para os educadores, para a gestão e para a comunidade escolar, né? Para todos aqueles que fazem parte dessa escola, os funcionários, enfim, né? Que fazem parte dessa escola. Então, o projeto, ele não pode ser construído de cima para baixo. Ele tem que ser construído com a participação de todos, né? Dito isso, a própria lei, né, define que a escola precisa elaborar e executar a sua proposta político-pedagógica, né? A sua proposta pedagógica nem fala no político, mas fala no pedagógico. E não pensem que político aqui, né, tem a dimensão de partido político, não. Político no sentido de se posicionar frente aos problemas, frente às questões que estão postas na sociedade e que a educação também precisa trabalhar, desenvolver, abarcar, né? E os docentes, os professores, né, em relação ao projeto político-pedagógico, eles precisam participar da proposta, elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, uma escola que não tem um projeto, uma proposta pedagógica, como tu vai desenvolver o teu trabalho atrelado a quê? Né? Cada um faz o seu trabalho individualmente, não existe um plano de formação coletiva. Então, são questões que são postas para a gente pensar. E também prevê a própria legislação, né, a LDB, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, que é muito importante. Então, aqui nós temos uma ideia do que é o projeto, né? O projeto, ele vem do latim projeto, né? O que significa isso? Significa lançar adiante, projetar, né? É um rumo, é uma direção, é uma opção intencional das pessoas. E nessa opção intencional das pessoas é que se senta, né? Se planeja o que a gente quer fazer e o que a gente quer realizar enquanto instituição de ensino, enquanto escola. Então, por exemplo, né? Nós queremos formar os alunos, né? Para esse mundo que nós temos aí, mas que eles possam entender o mundo, né? E atuar nesse mundo, né? Atuar nessa sociedade no sentido de que eles possam fazer a diferença, né? Ser mais humanos, uma sociedade que é extremamente violenta, ser mais humanos, serem mais justos, serem mais solidários com as pessoas, né? Serem também capazes de atuar no sentido de promover uma sociedade melhor, né? E também ser o que eles quiserem, né? Mas essas questões, então, o projeto da escola vai nos dar a direção. E aí, dito isso, né, a ideia de político que eu falava antes vai pressupor a opção e o compromisso, né, com a formação de um cidadão
para um determinado tipo de sociedade. Bom, se nós queremos cidadãos violentos, a sociedade vai ser violenta. Se queremos cidadãos justos, a sociedade vai ser mais justa. Se nós queremos cidadãos mais críticos, a sociedade vai ser mais crítica. Claro, né, gente, que a escola, ela não vai dar conta de mudar uma sociedade ou de mudar o mundo, mas ela pode ajudar, né? A escola pode ajudar e muito, porque eu sempre digo, né, tem questões que os alunos vivem na escola, que se não fosse a escola, eles não vivenciariam em lugar nenhum, né? Então, a escola é esse lugar de participação, de discussão, de consensos, de dissensos, né? Porque nem todo mundo pensa da mesma forma. E nesse sentido, o político deve estar articulado aos interesses reais e coletivos da população, né? Então, da população, do povo trabalhador, dos filhos dos trabalhadores, porque as nossas escolas recebem basicamente são os filhos dos trabalhadores, né? E das trabalhadoras. E quando é que se cumpre, então, a dimensão política do projeto? Quando ela se realiza na prática especificamente pedagógica. Então, a posição que a escola vai ter em relação à sociedade, ao mundo, ao estudante, ao tipo de aluno que quer formar, essa dimensão ela vai se realizar quando essa prática for colocada em ação, tá? Então, o político do projeto é uma posição, né, que nós vamos assumir diante desse contexto. O pedagógico, ele vai residir nessa possibilidade em relação à finalidade da educação, né? Qual é a finalidade da escola? É a formação de um cidadão crítico, responsável, criativo, participativo, certo? E para isso, então, nós temos que ter estratégias. Que estratégias que nós vamos usar para termos um aluno, né, com essas características? Um aluno que não seja violento, um aluno, né, que seja responsável, que não vá na escola só por nota, né? Então, essa é uma questão para a gente poder pensar. Então, que aluno que essa escola vai formar, então? Que aluno que a gente quer formar? Também, né, não podemos formar cidadãos apáticos, né, que não façam a leitura do mundo, né, eles têm que entender o mundo que eles estão. Desde bem pequenos, né, a gente pode ir trabalhando com eles essas questões. Então, o pedagógico vai definir a ação educativa, né, e aquilo que é necessário para a escola cumprir o seu papel e a sua intencionalidade. Então, qual é o papel principal da escola? É trabalhar o conhecimento produzido historicamente pela humanidade, que são as áreas, as disciplinas, os conteúdos, que são super importantes, né, para que o aluno possa se apropriar disso e desses conteúdos básicos, dessas disciplinas básicas, eles estabelecerem relações com o mundo que está aí, tá? Mas também tem toda a questão da vivência dentro da escola, né, da relação com os outros, que são também características necessárias da ação educativa, né, daquilo que a gente chama de pedagógico. Então, pedagógico não é só o conteúdo em si, né, mas é tudo aquilo que a gente vai fazer com esse conteúdo. Então, vejam, o projeto político-pedagógico, tá? Os dois termos, tanto político quanto pedagógico, são dimensões indissociáveis.
que não se separam. Por quê? Porque nós estamos falando né, de gestão democrática, né? Nosso horizonte é o que está na legislação, a gestão democrática, a vivência democrática dentro da escola, que foi uma conquista dos educadores, foi uma luta dos educadores para que a gente tivesse, né, uma abertura dentro das escolas, porque até então as escolas não eram nada democráticas. E um alerta que eu faço que a gente tem que cuidar para não retroceder, tá? Para não retroceder em relação a essa questão. Porque a democracia, ela é importante em todos os espaços, inclusive dentro da escola, que é o espaço principal para que a gente possa ensinar nossos estudantes a serem democráticos, né? Então, a escola é o espaço e o lugar, então, de ensinar a democracia, a participação, né? Imagina se não for na escola que os alunos aprenderem a participar de acordo com aquilo que nós entendemos como participação, né? Não vai ser em outro espaço, ou vai ser em espaço nenhum, né? Numa sociedade que nós temos hoje com tantas dificuldades. Então, a vivência democrática necessária a participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. Então, vejam, isso são fundamentos da educação desde sempre, gente. Até hoje, isso não deveria e não deve ser mudado, certo? Então, isso foi uma luta, uma conquista e que precisa ser realmente levada a sério, né? E se não for, a gente precisa, de certa forma, cobrar os nossos gestores, né, os nossos dirigentes, para que realmente isso aconteça. Então, adiante. E como é que se dá a organização, então, do trabalho pedagógico na escola? Bom, primeiro, a organização, como nós já estudamos, né? A escola precisa ter uma organização, né? Para que essa escola funcione, para que ela, né, atenda às necessidades, às suas finalidades, os seus fins, mas também precisamos ter a organização da sala de aula, que é aquilo que cabe aos professores. E nessa organização, tanto da escola, né, feita principalmente pelo gestor, quanto da sala de aula, que é a principal responsabilidade do professor, nós precisamos, então, resgatar essa escola como espaço público de diálogo, debate, fundado na reflexão coletiva, como nós já falamos. Então, a escola não tem dono, a escola é do público que faz parte dela, né? Pode ter uma mantenedora, um município, um estado, uma instituição privada, né? Na instituição privada, sim, daí é um pouco diferente, mas quando ela é pública, né, ela é de todos. Por exemplo, as pessoas passam, nós, enquanto professores, passamos, os alunos passam, os diretores passam, mas a escola continua naquela comunidade. Então, isso sempre é muito importante de resgatar, porque esse é o sentido do espaço público, né? A escola, ela não muda, ela fica naquele lugar, né? O que vai mudar, o que vão mudar são os projetos, são as pessoas, são os objetivos e assim por diante. E aqui, então, que é bem importante também, que quando a gente constrói em conjunto
o projeto da escola, nós planejamos o que temos a intenção de fazer, de realizar. Ou seja, nós vamos pensar adiante, com base no que temos, mas buscando aquilo que é possível, né? Aquilo que a gente deseja. Na verdade, é antever o futuro, né? Diferente do presente que está aí. Então, é projetar mesmo, né? Bom, hoje eu tenho uma escola assim, mas daqui a 5 anos, porque a escola também não muda, né? Porque alguém quer, a escola não muda, porque alguém solicitou, a escola não muda, porque né, alguém, sei lá, mandou, a escola muda quando as pessoas que nela trabalham começam a entender o sentido, né, que essa escola tem na vida das pessoas. Eu sempre digo, eu trabalho também com o ensino médio e eu sempre digo que eu pego os alunos no primeiro ano e vejo eles no quarto. Nossa, né, como a escola faz diferença na vida dos estudantes. A escola faz muita diferença. Porque tu pega os alunos lá no início, né, com uma série de questões que precisam ser trabalhadas, etc. E lá no quarto ano, eles são críticos, eles são participativos, eles né, têm uma postura muito bacana, né? E a gente vê assim como eles modificaram. Então, como essa escola fez a diferença na vida dos estudantes. Eu fico sempre muito emocionada, eu e um colega, quando a gente vê os alunos no quarto ano, né, e o que eles se tornaram em função da escola e dos professores que trabalharam com eles e assim por diante. Então, isso é o quê, né? Isso é um projeto que bem sucedido, né? Um projeto bem sucedido desses estudantes. Então, o projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado. Né? Então, ele não pode ser um documento apenas lá, guardado na gaveta, né? Como muitas vezes a gente até vê, ou encaminhado para a mantenedora, como prova que a gente cumpriu uma tarefa. Não, ele é construído e precisa ser vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Então, qual é a relação do PPP com a participação? É justamente essa, né? Quanto mais pessoas participarem da construção desse projeto, né, pais, estudantes, alunos, e aí depois, claro, tem que operacionalizar isso, né? Tem que ver como vai fazer essa construção. Quanto mais participação a gente tiver, mais sucesso, né, esse projeto pode alcançar. Porque os professores estão envolvidos, os estudantes fazem parte, os pais têm conhecimento, os funcionários trabalharam também junto, sabem do que a gente está falando, sabe qual é o nosso foco e assim por diante. Então, aqui um breve resumo, né? O projeto ele vai buscar um rumo, uma direção, busca a transformação da realidade social, econômica, política, inclusive, pressupõe né, uma reflexão e uma discussão sobre os problemas da sociedade e da educação, né? Então, para que a gente discuta a escola, a gente primeiro precisa discutir né, quais são as questões principais da sociedade, quais são as questões principais da educação hoje, né? Para que a gente possa, na nossa escola, dentro das nossas possibilidades, encontrar modos de intervenção naquele espaço que é nosso, junto com os nossos estudantes, com os nossos professores. Então, o que é o projeto? Né? O projeto é
o que vai alicerçar o trabalho pedagógico, enquanto processo de construção. Ele nunca está pronto e também ele nunca está acabado, né? E vai exigir, então, a articulação e a participação de todos. Então, voltando à questão da participação, né? Participação de todos os envolvidos no processo educativo. E o que não é um projeto, então? O que não é um projeto político-pedagógico? Primeiro, aquilo que a gente já falou lá atrás, né? Não é algo construído para ser arquivado, não é uma tarefa específica do pedagogo, do coordenador pedagógico ou do diretor fazer e entregar na mantenedora. Não é uma prova de tarefa burocrática, né? Não é um agrupamento de copia e cola, né? Muitas vezes a gente acha essa questão, né? Copia e cola do outro colega, ou um agrupamento de planos de ensino e de outras atividades. Não, não é nada disso. É uma posição que essa escola tem em relação à educação. Pressupõe aprendizagem, pressupõe qualidade político-pedagógica, pressupõe um grupo amadurecido, exige reflexão, elaboração coletiva, que educação que nós queremos para os nossos estudantes, por que nós queremos esse tipo de educação e não outra, né? Por que nós queremos essa educação? Por que nós queremos essa educação e não outra? Acho que isso é bem interessante, né? E também vai pressupor uma concepção de uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Então, a gente está falando em questões que estão lá na legislação, na LDB, né? Em questões que estão lá na Constituição Federal. E aqui, então, para que a gente tenha isso, que homem e que cidadão que a gente vai formar? Crítico, responsável, criativo, participativo e tudo mais que a gente quiser colocar, né, e imaginar que o aluno que entra na nossa escola, lá na educação infantil ou lá nos anos iniciais, vai sair no final do ensino médio ou dos próprios anos finais, diferente do que ele entrou, né? Com todo aquele conteúdo pedagógico que nós, enquanto escola e professores, desenvolvemos nele, para ele, certo? Então, eu acho que isso é a parte mais bonita, assim, né, da transformação. Agora, também, né, o projeto político-pedagógico vai pressupor uma ruptura entre quem pensa e quem faz, né? Quer dizer, eu não vou ter um PPP que 3 pessoas fizeram e os outros vão executar. Não, não é isso a ideia, né? As pessoas precisam, todos juntos precisam pensar e fazer, né? Relacionar a teoria com a prática, a ciência com a cultura, e para isso, né, o controle desse processo precisa ser dos educadores. Eu sempre digo isso, né? Então, por que nós nos formamos professores? Porque nós entendemos daquilo que a gente está falando. Assim como o médico se forma em medicina, assim como o advogado se forma em direito, eles entendem da área deles e nós entendemos a nossa. Então, o controle do processo, tanto do trabalho, né, quanto do resultado, tem que ser dos professores, certo? Perguntas, dúvidas? Agora vamos parar um pouquinho, né? E vamos perguntar. Alguém quer contar alguma coisa, quer falar, quer dar um depoimento, quer dar um exemplo?
Como é que estão os PPPs nas escolas de vocês? Vocês já chegaram a ver o projeto? Já chegaram a ver algum projeto na escola? Sim, Ou professora, a gente, na matéria da Marta, a gente já foi na escola ver como é que é o projeto. Estamos desenvolvendo um projeto também para a matéria dela. Aham. E a gente vai aplicar, né, o projeto. E do professor também, Eduardo Strauher também. Tá. Mas vocês já olharam o projeto político-pedagógico da escola? Ou Isso. vocês estão fazendo projetos? Na verdade, a gente vai fazer um projeto, né, sobre apenados, né? A gente vai aplicar ele ali na PAC, pelo Aham. menos eu e o meu grupo, né? Sim. Sobre Paulo Freire. Assim, tá bem legal o trabalho. E o projeto que eu vi lá na escola que eu fui ver, é um projeto bem legal que tem aqui, ele é administrado pela UPF e pelo Google. Sobre trabalho, tipo assim, os alunos, eles criam uma empresa, sabe? Eu achei muito interessante esse projeto, ele é aplicado na escola uma vez a semana. Os alunos no final do curso, duração de 1 ano, e no final do curso, aqui, pelo menos aqui nessa escola que eu fui, aqui, o Santa Júlia, os alunos vão em Passo Fundo a mostrar, né, o projeto. São selecionados vários alunos de escolas, e aí no final eles competem, e um daqui dessa escola aqui foi contemplado para uma bolsa ali no Passo Fundo, um projeto que ele criou sobre um site de ajuda, sabe, a pessoas depressivas que não têm com quem conversar. Acabou que ele não aceitou, não quis ir, mas o outro aluno abriu a sua própria empresa, uma oficina de bicicleta. Tá, assim, é bem legal, sabe? Eu gostei demais do projeto deles ali. Sim. É uma coisa assim que eu acho que deveria ter em todos os estados. Eu não sou daqui, eu sou de Goiânia, né? Aham. Eu moro aqui, vai fazer 2 anos agora esse ano, esse mês agora em dia 15. E, assim, em Goiânia eu não vejo isso, projetos dentro da escola que abra esse caminho, né? Mostre esse caminho ali, porque quando a gente sai do ensino médio, você não está preparado para o mercado de trabalho, né? Você sai sem, até na faculdade, e você abre até abre leques de você procurar um curso que você queira fazer, porque a maioria dos adolescentes, eles saem ali no terceiro ano, não sabem nem para que direção eles tomam um curso, procurar alguma coisa que eles queiram fazer, né? E você já tendo uma noção de como é, porque desde o início de criar um projeto, de abrir uma empresa, até no final dela, eles dão tudo sobre caixa, sobre como você vai abrir essa empresa, todo. Você sai de lá formado já para você conseguir abrir. Se você tiver algum dinheiro, você abre a sua empresa e pronto, simples assim. Aham. E eu achei muito interessante esse projeto ali que eles têm, que eu acho assim que deveria ser no Brasil inteiro, sabe? Certo. Então, obrigada pela participação, Aline. Eu também achei interessante, mas não é exatamente o mesmo projeto que nós estamos falando. Esses são projetos importantes que são desenvolvidos pelas escolas, mas provavelmente eles devem fazer parte de um projeto maior, né? Então, a gente está falando de um projeto maior da escola como um todo. Vamos pensar num guarda-chuva, né? Então, o projeto político-pedagógico da escola é o guarda-chuva. Nesse guarda-chuva vai estar todos esses outros projetos, né? Embaixo dele, ali, penduradinhos. Então, de acordo com o projeto maior da escola, que aí não é nem apenas projetos específicos, né? O projeto político-pedagógico é mais a parte conceitual mesmo, daquilo que nós estamos pensando sobre a escola, sobre a educação,
sobre a formação desse aluno. Para formar esse aluno, aí sim, aí a gente abre o guarda-chuva. Esse projeto é importante, esse projeto é importante, esse é importante, esse é importante. Entendeu? Que são os exemplos que tu deste. Mas esses projetos que tu falaste, eles fazem parte do projeto pedagógico, mas eles não são um projeto pedagógico, político-pedagógico da escola. Eles são projetos pedagógicos, mas não necessariamente projetos político-pedagógico da escola. Tá? Sim, você fala ali quando, tipo, todo mês fecha, vai em todo mundo, a diretora, os coordenadores, os professores, e tem esse tipo, é uma reunião que vai aplicar as matérias, o que vai ser estudado, vai passar pelos alunos. É tipo isso, né? No mês. É um pouco mais do que isso. É um Não, pouco ainda mais. não tive ainda. Então, assim, o projeto político-pedagógico com a participação de todos, a gente projeta a escola para aquilo que nós queremos formar. Então, tipo de aluno, de né, o tipo de educação, quais os projetos que nós vamos desenvolver, aí sim entram os projetos, né, que podem ser vários, o tipo de avaliação, qual é o currículo, como isso vai acontecer na nossa escola. A partir disso, aí vem a ação. Bom, aí vai ter o projeto de robótica, vai ter o projeto de economia solidária, vai ter o projeto de ecologia, vai ter o projeto ambiental, né? Vai ter isso, isso, isso. Porque todos esses projetos, eles estão em consonância com o projeto pedagógico da escola. Entendeu? O projeto político-pedagógico da escola, ele é maior do que os projetos isolados que a escola faz. Então, por exemplo, a escola faz o projeto Festa de São João. É um projeto importante? Não sei, pode ser super importante, de acordo com o que o PPP diz, né? Ou pode ser uma ação de arrecadação de dinheiro. Ou pode ser uma ação de participação da comunidade escolar. Então, tudo isso, o objetivo daquele projeto vai estar escrito, né? Vai estar em consonância com o meu projeto político-pedagógico da escola. Então, vou te dar um exemplo. Uma escola pode ter lá escrito, né? A partir da síntese dos seus participantes, que a nossa escola é uma escola que vai formar os estudantes, para atuarem de forma crítica na sociedade. Ou seja, né, a gente quer que eles tenham uma educação crítica, que eles pensem, que eles reflitam, que eles saibam do que eles estão falando, né, que eles não acreditem em fake news e que eles procurem aquele conhecimento que eles querem buscar, etc. e tal. Tá? Bom, se eu tenho isso como uma meta do meu projeto político-pedagógico, então, que tipo de projetos que eu vou encaixar aí no meu PPP? Vou fazer um projeto de leitura, né, de leitura e escrita. Vou fazer um projeto de cuidados com o ambiente. Vou fazer um projeto até pode ser esse que tu citou, né? Pode fazer parte? Pode fazer parte, como um dos, desde que esteja dentro dos objetivos do PPP da escola. Certo? Fala, Irenilda. Professora, eu tenho algumas dúvidas a respeito do PPP.
A primeira delas é o seguinte: o PPP ele é elaborado em conjunto com a comunidade escolar e a sociedade. Esse PPP ele é elaborado no início do ano, ou ele pode ser elaborado em qualquer fase dos 12 meses. E a outra pergunta é, por exemplo, se tu quer desenvolver um novo projeto e encaixar dentro do PPP no decorrer do ano, como é que funciona essa ligação? Porque, assim, quando é elaborado o PPP, tu coloca todos os objetivos correspondentes ali. E aí, no meio desse caminho, tu quer desenvolver um projeto que atende qualquer aspecto da comunidade escolar. Só que dentro disso não está no PPP. Como é que funciona essa ligação, essa inserção? Aí tu coloca, tu acrescenta. Tá, mas aí não precisa mexer nele todo, né? Não, assim, ó, gurias e guris, o PPP, o conjunto dele, a síntese dele, ele não precisa nem ser revisto, ele não precisa ser refeito todo ano, né? O que vai ser acrescentado é aquilo que tu não previu e que, né, tá acontecendo agora e que é necessário organizar e fazer. Tu vai, né, agregar ele, mas ele não precisa ser modificado. Revisto, sim, modificado, não, só se vocês, né, se a escola achar que tá muito antigo, já não dá mais conta, então a gente precisa rever e remodelar ele. Mas se não, vocês fazem a revisão, né? E aí vão acrescentando coisas que vocês não tinham pensado lá naquele momento. E aí dividir com todo mundo, né? Para todo mundo ficar sabendo. E, na verdade, o ideal seria que, que o ideal seria que todos fizessem parte, né? No mínimo, todos que fazem parte da escola. Da escola. Professores, funcionários, os estudantes. Professora, mas a participação é igual para todos? Pode ser e pode não ser, aí vai depender como cada escola se organiza, né? Os estudantes lá dos anos iniciais, como é que eles vão participar, né? Eles podem participar dizendo, que escola que a gente quer. É claro que muita coisa vai ser aproveitada, várias coisas talvez não sejam, né? Os alunos dos anos finais do fundamental, como é que eles podem participar? E aí a gente vai vendo formas de participação de cada um. Os pais, né? O que a gente quer que os pais participem? De que forma? Então a gente vai ver quais são as partes, vai retomar, vai apresentar o que já foi feito, vai pedir sugestões. É isso, gente. E sempre atualizando, claro, né? Não precisa mudar tudo, mas tem que ir atualizando, agregando projetos, etc. Então, tá bem? Mais alguma questão? Então, tá. Então, vamos adiante mais um pouquinho, né? E aqui vem uma coisa bem importante, né? A construção do PPP é ele que vai dar autonomia da escola. E vai dar identidade, né? A construção do PPP é a construção da identidade da escola. Eu não posso ter um PPP igual a uma escola que fica lá do outro lado da cidade, porque não é a mesma realidade que a minha, não são os mesmos alunos, não são os mesmos professores, né? Não são os mesmos pais. De repente, o tipo de sociedade lá daquele local é diferente do meu. Então, a gente vai fazer algo que tem a cara da nossa comunidade escolar, né? Por isso, a comunidade escolar que tem que ter a cara da comunidade escolar. Eu não posso fazer um projeto para uma escola que não existe. Eu tenho que fazer um projeto para uma escola real, que é a minha. E isso também faz parte da autonomia da escola. Quer dizer,
a escola tem autonomia para elaborar o seu projeto, que é o coração pedagógico da escola. Isso vocês nunca poderão esquecer, o projeto é o coração pedagógico da escola. E aqui, vejam, né? Isso aqui é quase que algo que acontece hoje, né? A escola não tem mais a possibilidade de ser dirigida de cima para baixo. E na ótica do poder centralizador que dita as normas. A luta da escola é para a descentralização em busca de autonomia e qualidade. E isso quem diz é uma das maiores estudiosas sobre PPP no Brasil, que é a Ilma Veiga Passos. Né? Esse é de um livro de 2002, bem antiguinho, mas é muito bom. Quer dizer, a escola não pode ser dirigida de cima para baixo, por gente que não conhece a escola, né? Por pessoas que centralizam o poder e que vão ditando norma. Eu sei que isso é uma realidade, né? Mas a gente tem que pensar nisso, porque a gente já teve uma outra ideia, né? Uma outra construção, uma outra luta por uma escola mais democrática, com um PPP elaborado pela escola. Então, a gente precisa pensar e não deixar, né, essas coisas acontecerem. Então, na prática, olha só, eu acho que até eu deixei esse material lá com vocês, se eu não me engano. Ó, agora para entender mesmo como é que ele acontece, ó. Vejam bem, o PPP, ele está aqui em cima, ó. Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, o que vai ter nele? Escrito lá. Qual é a concepção de homem, de sociedade, de educação, de ensino, de aprendizagem que essa escola tem. Do PPP sai a proposta curricular, que são os conteúdos. O que a gente ensina, para que a gente ensina, que são os planos de área, planos de curso, né? Os conteúdos, na verdade, que a gente trabalha. Dessa proposta curricular, né, desses conteúdos, a gente, enquanto professor, faz o nosso planejamento de ensino, em que a gente vai pensar o que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, quando eu vou ensinar, que é o meu planejamento. E tudo isso está ligado, ó. Então, quando eu vou planejar, eu olho para o currículo, né, para os conteúdos que eu vou dar, e olho lá para cima. Bom, será que essa aula tem a ver com o tipo de aluno que a gente quer formar? Sim ou não? Aí eu volto. E isso aqui acontece onde? Na sala de aula, né? Entre o professor, o aluno e o conhecimento. Então, a gente vai olhar de baixo para cima, ó, da sala de aula ao projeto político-pedagógico e do projeto político-pedagógico à sala de aula. Para mim organizar o meu planejamento, eu vou olhar o que tem aqui. Né? Quais as concepções que a minha escola tem sobre educação, ensino, aprendizagem. Vou olhar para os conteúdos que foram definidos e vou fazer o meu planejamento. Aí eu volto, estou aqui, volto para cá, e essa é a ideia, então, do PPP. Aqui, diferente do PPP, eu tenho o planejamento da escola, que daí são os objetivos mais imediatos, aquilo que eu vou querer fazer nesse ano. 2025, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, aquilo outro. Porque isso muda, né, a todo instante. Então, vai estar no planejamento da escola. E as concepções filosóficas, né, político-pedagógicas, vão estar aqui no PPP
que é algo que muda, né? Não muda todo ano. Porque para mim colocar em prática um projeto, eu preciso 2, 3 anos, né? Dependendo do que a escola se dispõe a fazer. E o planejamento anual não, são atividades mais rápidas, assim, que todo ano podem ser mudadas. Para encerrar, então, né? Eu gosto muito desse esquema, podemos chamar assim, porque ele justamente é um esquema que nos dá a dimensão do projeto e da participação. Então, o que o projeto pressupõe? Reflexão, discussão, organização da escola, né? Porque a gente precisa organizar essa construção. Não é assim, agora vamos construir o projeto. Tá, mas como é que a gente constrói? Tem etapas, tem partes. E o projeto político-pedagógico pressupõe a gestão democrática, que é a gestão da participação, que é a divisão de poder dentro da escola, onde todo mundo participa, todo mundo pode opinar, porque isso vai requerer o enfrentamento da exclusão, né? Aquilo que a gente menos quer é a exclusão das pessoas, né, da sociedade e muito menos da escola. Né? A gente quer que todos que entrem continuem, né, na escola e se formem. Também enfrenta a marginalização, né? Nós temos já populações tão marginalizadas no nosso país, no nosso estado, em tantas regiões. E aí, o projeto político-pedagógico, ele busca a transformação, né, que é aquilo que a gente vai projetar, vai tentar modificar. Ele se alicerça no trabalho pedagógico do gestor, dos professores, dos funcionários da escola, é amparado na Lei 93/94/96, né? Ele supõe, então, ele vai interferir na realidade, mas vai exigir a participação de quem? Principalmente dos professores, dos alunos, né, dentro do possível que a gente puder fazer, dos pais e, dentro do possível, da comunidade que faz parte daquele bairro, daquele lugar. E pressupõe, então, né, a gente vai construir o que no PPP? As concepções filosóficas, históricas, políticas, pedagógicas, de mundo, de homem, de escola, de estudante, de sociedade, que a gente quer formar. Por isso, nós não podemos abrir mão do PPP. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente não pode abrir mão do projeto político-pedagógico. E aqui, então, as referências que eu falei para vocês, né, da professora Ilma Passos Veiga, que é o livro Projeto Político-Pedagógico da Escola, uma construção possível, e a Escola, Espaço do Projeto Político-Pedagógico também, que é um outro livro super bom. A princípio, então, temos essa abordagem para a noite de hoje e ficamos tirando dúvidas, né? Se alguém alguma contribuição, se alguém quiser dar, estamos aqui. Aline, ficou mais claro para ti? Sim, professora, muito obrigada. Também. Alguma contribuição de alguma outra colega, de algum outro colega? Vamos ver se temos perguntas lá no YouTube. Alguém gostaria de fazer algum relato?
Tem uma questão aqui da postagem de abril. A atividade que entrou essa semana está com postagem de abril. Eu vou dar uma olhada, pode acontecer, a gente pode se enganar. Vou dar uma olhada se está mesmo com a data de abril, eu vou arrumar, pode deixar. Ao colega que perguntou ali, sem problema nenhum, tá? Eu vou dar uma olhada, o que aconteceu. Se tiver abril, eu vou arrumar. Ai, Márcia, que bom, fico bem feliz, assim. Porque na prática, não é tão fácil explicar, quer dizer, na prática é fácil explicar. Mas, assim, na teoria, quando tu não tem um acesso a um projeto, aí ele se torna realmente mais distante, né? O que seria o ideal? Já que vocês estão indo nas escolas, pedir para olhar o PPP, né? Para ter uma ideia de como essa escola construiu. Porque também cada escola tem dinâmicas diferentes de fazer a construção do seu PPP e a própria forma de organização no documento, né? Porque após a participação, a discussão, os conceitos, ele acaba indo para um documento escrito, e aí esse documento que fica à disposição da comunidade, dos professores, dos estudantes, dos pais, né? O pai pode chegar na escola e pedir o PPP, porque é um documento público, né? É um documento obrigatório da escola e, ao mesmo tempo, público. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma filha de idade escolar. Eu vou na escola, matriculo, e eu quero dar uma olhada, uma lida no PPP da escola. Nossa escola não tem, né? Aí, né, não fica tão legal. E aí, ou então, a escola tem, então eu aguardo um pouquinho, vou buscar, a senhora pode olhar na biblioteca, ou pode, se tiver uma cópia, pode levar para casa, ler e depois mandar de volta, e assim por diante. Tá bem? Então tá, gente, está tudo certo. Eu desejo para todo mundo uma boa semana. Vou revisar essa questão, tá? Fiquem bem despreocupados. Eu já expliquei as atividades, as duas que tem. Tem 2 semanas sem atividades de avaliação, tá? Justamente para dar uma aliviada no sentido de que você tem muitas leituras, né? E é melhor que façam as leituras do que fiquem se preocupando só com a avaliação. Porque a ideia é o processo e não só o resultado final. O resultado final vai acontecer ao longo do curso, né? Em que essa disciplina também vocês tiverem aprendizagem sobre essa disciplina, tá? Então, um abraço a todos, todas. Obrigada, Felipe, tá? Desculpe não ter te visto aí logo. E boa noite a todos e bom trabalho.